Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 25 de julho. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da Devinvest e vou acompanhá-los aí no fechamento do mercado de hoje. Vamos falar sobre o Bovespa, que apresentou aí mais uma queda, terceira consecutiva, 0,37 de queda e testou um nível de suporte aí relevante, tá? Que são as duas médias aí, a média do gráfico semanal e também a média móvel de 200 períodos ali no gráfico diário, tá? Então, uma região importante. Vamos ver se vai segurar por aí ou não. Enfim, se vai gerar um novo sinal positivo. A gente vai comentar um detalhe aí no gráfico, tá? Vamos falar também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos foram solicitados aí nos comentários do fechamento de ontem também. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários aí embaixo, fiquem à vontade para solicitar aí ativos para o fechamento de amanhã, tá bom? É isso, vou rodar a vinheta para você aproveitar esse tempinho e deixar o seu joinha aí. Bora lá. Bom, vamos lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, peço gentilmente que não se esqueça do joinha, por favor. Ibovespa, no dia de hoje, queda de 0,37%, dando sequência aqui no movimento de baixa, já são 6 pregões aqui dentro deste movimento. De queda são 3 consecutivas, a gente teve um quebrando aqui a sequência, subiu 0,19 ali, mas seguimos dentro desse movimento, com máximas e mínimas descendentes, sendo apresentadas por aqui. E chegamos no nível de suporte importante aqui, dos 125.600 pontos. É uma região importante porque temos a média móvel de 200 períodos do gráfico diário e também a média móvel aí do gráfico semanal, já foi testada ali pelo gráfico diário, tá? Testada não, chegou bem próximo dela aí, tá? Mas basicamente aí a região, tá? É um nível de hiperência importante. A gente pode ter mais um dia de queda por aqui, mas seria interessante que não fechasse abaixo dessa região, abaixo desse nível de preço. Caso isso aconteça e não gere um novo sinal positivo aqui, pelo contrário, né, perca a nova mínima, a gente pode aí ter o Ibovespa esticando um pouquinho mais abaixo até o próximo suporte aqui embaixo, na faixa dos 124.196 pontos. Em termos de retração de Fibo, a gente pode também pegar essa volta em V aí do Ibovespa, teríamos um primeiro nível bem próximo, inclusive, olha só, no 125.350, então a gente poderia aí ter um teste aqui nessa região. Depois dele seria, olha só, também, hein, que próximo aqui do 124.050. Vamos torcer aí, né? Torcer não tem problema nenhum, né? Para quem tá de fora ou quem tá dentro aí com stop posicionado, é claro, não tem problema nenhum torcer, mas para que o Ibovespa apresente um novo sinal positivo. Inclusive, a probabilidade ainda é essa, apesar da correção que vem sendo apresentada por aqui, a gente não tem anulação aí da tendência, porque esse movimento foi bem expressivo. Então, essa correção aqui, por enquanto, tem sido apresentada aí de forma natural. A gente teve aqui 2 candles um pouquinho mais fortes, mas os outros 4, vamos dizer assim, foram menos expressivos tecnicamente falando, tá? Então, vamos ficar aí atentos, se segura aqui nessa região e volta a apresentar aí um novo movimento de alta. Quem sabe aí até retoma a tendência de alta lá no gráfico semanal, tá? A gente não teve a quebra desse último topo descendente aqui, então enfraqueceu muito, mas não teve a quebra ainda aí, tá? E é isso, tá bom? Por hora, vamos ficar então de olho na região dos 125.600 a 125.350 aqui, tá bom? Falando aí de mini índice, deixa eu só tirar um imã daqui. Falando de mini índice, na sessão de hoje aí, esse danado apresentando por enquanto queda de 0,47%, também segurando aí na região das médias. Olha só que interessante, né? Vindo para deixar um formatinho aí de um martelo aqui na região de suporte. Gráfico de 120 minutos. O índice abriu um gapzinho de baixa, vindo para fechar este gap que tínhamos aqui na faixa dos 126.480 e segurou bem, tá? É importante que o índice consiga voltar aí para cima da região dos 127 mil pontos para ter algum viés positivo no sentido de possível retomada aí do movimento e, no caso do intraday, de tendência, tá? Então seria interessante ter aí sinal de alta acima dos 127 mil pontos para a gente olhar para a ponta compradora aqui no day trade com a intenção de pegar alvos mais longos,
por exemplo. Mas se abrir aí na região de suporte aqui, que vem sendo apresentada, vem sendo respeitada, dá para ainda tentar pegar algo mais para cima, mas muito de olho nos 127 mil pontos, se vier de baixo para cima, tá? Se vier de cima para baixo, ficar atento, mas na intenção de pegar algo mais para cima novamente, tá bom? Então, essa região aqui eu diria que seria um divisor de águas aí nas próximas sessões aqui no Day Trade. Perdendo aqui a região dos 126.480, aí pode realmente esticar um pouquinho mais aqui, teríamos a média móvel de 200 períodos na faixa dos 125.200 pontos. Dólar, na sessão de hoje, apresentando por enquanto uma leve queda de 0,13, abriu num gapzinho de alta, veio aqui testar essa região de topo anterior e no candle do dia, respeitou bem. Ainda estamos dentro do movimento de alta, por enquanto, sem sinalização baixista, que seria aí uma perda de mínima do candle anterior, tá? Desde que reverteu esse topinho aqui, não foi apresentada essa perda de mínima, tá? Gráfico de 120 minutos, intraday, a gente tem uma nova sinalização de alta por aqui, temos uma nova sinalização de fundo. Enquanto estiver dentro dela, foco na compra, tentando pegar algo mais para cima. Voltou para baixo da média móvel e principalmente para baixo deste fundo, no 5.623,5, meu foco seria na ponta vendedora, tentando pegar algo mais para baixo aí, tá bom? Então fiquem atentos, se anular esse fundo aqui, a gente pode ter aí uma movimentação de correção um pouquinho maior, porque aí anula uma sinalização positiva, perdão, no gráfico de 120 minutos e reforçaria aí, né, que o gráfico diário respeite também essa região aqui de topo anterior, tá? Então vamos ficar atento aí, não temos essa sinalização, como eu mencionei, então o foco ainda seria mais na compra, mas se perdemos esse nível de preço, dá sim para olhar para a venda. Falando da Petro, na sessão de hoje a Petro buscou o suporte nos R$ 37,30, bateu lá, segurou, não perdeu o mínimo do fundo anterior aqui ainda, então para quem está tentando levar ainda pela tendência, o stop ainda está posicionado ali nos R$ 37,10. Precisa aí apresentar um candle expressivo aqui na ponta compradora, voltando para cima da média, para poder retomar o viés positivo aí. Caso contrário, a expectativa maior vai ser aí de perder a média do semanal e essa sinalização de fundo ascendente aqui do diário e poder esticar um pouquinho mais. Então, aos comprados no curto prazo, muita atenção nessa região de preço, tá bom? E para quem tem interesse em compra, dá para arriscar aqui na mesma região, tá? Uma nova sinalização de fundo aí, por exemplo, um stop também abaixo aí dos 37,11, tentando pegar uma nova recuperação, ok? Para quem tem interesse em venda, mesmo que rompa esse nível de preço, eu olharia para venda um sinal negativo após um pullback, após um retorno do preço no antigo suporte, que aí passa a funcionar como uma resistência, tá bom? Vale, na sessão de hoje aí, queda de 0,05, Vale que ontem apresentou uma sinalização de fundo em cima de um suporte dos R$60 aí, hoje conseguiu até andar bem aqui, a gente viu aí uma alta de quase 1%, se aproximando bem da média móvel ali de 3 períodos, mas cedeu, né? Então, bastante pressão vendedora aí entrou aqui na Vale. Se perder a mínima por aqui, aumenta a probabilidade de reverter essa tentativa de fundo e aumenta ainda mais a chance de poder perder aqui o suporte dos R$60. E aí poderia vir buscar essa mínima, os 59,70, e aí olhando um pouquinho mais para baixo, teríamos suporte ali depois mais abaixo aqui na região dos 58,29 e depois ali na região dos 56,93. Então, muita atenção, se reverter essa tentativa de fundo, pode sim esticar ainda mais aqui a Vale. Para quem está comprado, tentou aí comprar a Vale nessa região de fundo, o stop está aqui embaixo, nos R$ 59,99, tá bom? Abaixo aí dessa mínima. Falando aqui agora das recomendações swing trade, pessoal, começando por ABCB4, hoje tivemos uma queda de 2,45% sendo apresentada, revertendo a sinalização de fundo ascendente em cima da média que havia sido apresentada também. Portanto, acionou aqui a minha saída da operação, tá? Eu tinha pego essa região, chegou até próximo ali do 1 para 1,5, que era onde estava o meu alvo inicial, inclusive, não tinha pego, perdão, ainda, e acabou revertendo. Portanto, aí, saída da posição. Era uma posição que eu não tinha capital, não tinha espaço na carteira, eu tinha só 15%. Então, tirou aqui do meu capital total menos 0,36% e não aqueles 0,50, tá bom? Tirou menos aí do capital total. Tá? E anulou aí a sinalização de compra que havia me motivado aqui para entrar, ok? Sigo comprado em Alupar, a Alup 11, que hoje apresentou queda de 0,54%. Stop ainda protegido abaixo do fundo. Comentando aqui agora sobre a maior queda da sessão,
Carrefour, queda de 2,92% aqui, dando sequência no movimento de baixa, depois da reversão de fundo ascendente também apresentada. Veio fechar esse gap, hoje já dando sequência no movimento, portanto, probabilidade maior de buscar esse suporte na faixa dos R$ 8,79, tá? Essa é a maior probabilidade por aqui. Mesmo que tenha alguma tentativa de recuperação, algum sinal de fundo por aqui, eu deixaria passar, tá? Tá vindo bem forte aqui, reverteu bem forte essa sinalização de fundo. Portanto, probabilidade maior, mais uma vez, de voltar a testar aí a região dos 8,80. Local web, a maior alta aqui da sessão, alta de 3%. Não quer perder de jeito nenhum a região dos 4,30 aqui, já voltou novamente aí para cima da média, nos 4,45, chegou até a testar novamente ali a média do semanal, mas não consegue voltar para cima aí dos 4,50, né? Tentou com 2, hoje novamente, né, com 2 grandes candles de alta e acabou cedendo aí, tá? Então, fica bem atento. Para quem está comprado aqui no curto prazo, eu deixaria um stop máximo aí nos R$ 4,28. Para quem tem interesse em compra, eu olharia para compra um sinal de alta acima dos 4,50. É um nível de preço relevante, tá com bastante briga aí para conseguir voltar para cima, não tem conseguido, tá? Então, um sinal de alta acima desse nível de preço aumenta a probabilidade de poder ter aí a continuidade do movimento. Por hora a gente ainda tem esse desafio, já que o preço trabalha abaixo aí, tá? Falando agora de um bancão, YouTube 4, queda de 0,44% dentro de um processo de correção natural, depois dessa estilingada por aqui. Vale ficar atento aí, se o papel testar a região da média aqui, gerar um novo sinalzinho de alta, um sinal de fundo ascendente, inclusive, a favor da tendência, abre possibilidade de compra de swing trade, tentando pegar algo mais para cima, tá bom? O ativo veio, furou aqui a região de topo anterior. Então, vou colocar um gráfico semanal aqui. Então, retomou aquele viés altista de médio a longo prazo, tá? Pode até ter algum processo de correção maior, de repente, aí no gráfico semanal. Para isso, poderia, de repente, ter aqui a sinalização de fundo e, após isso, uma reversão. Então, vale a pena ficar atento com relação a isso, inclusive. Alocar menos capital aqui, caso esse fundo seja apresentado. Se houver a reversão dele, teríamos suporte, então, na média do semanal, lá nos R$ 32,70. Atendendo aqui agora os pedidos de análise, começando por SIM-H3, queda de 1,32% na sessão, segue dando sequência no movimento de baixa, já perdeu a mínima deste grande candle de alta e vem caminhando para fechar o gap nos R$ 5,86. É uma região de suporte, pode bater aqui e gerar uma nova sinalização de alta, um novo sinal de fundo. Eu deixaria passar, tá bom? Em termos de swing trade, eu prefiro aguardar o papel retornar, caso ele retorne para cima dos 6,30 e um sinalzinho de alta em cima dessa região me chamaria atenção para compra, tá? Então aqui eu deixaria passar. Para quem tem um perfil bem arrojado aí, se deixar um stopzinho curto, dá para alocar menos capital e tentar pegar algo aí mais para cima, tá? Caso contrário, se bater nessa região, já fechar abaixo, nem gerar sinal positivo, pode caminhar em direção ao próximo topo, na faixa dos 5,62 e depois essa outra região dos 5,33. Falando agora de Arezzo, na sessão de hoje apresentando queda de 2,5%, também dando sequência aqui no movimento de baixa, veio para fechar aqui abaixo dessa região de topos anteriores, tá? Depois desse nível de preço aí a gente vai ter alguns fechamentos um pouquinho mais abaixo, ali na faixa dos 48,90 até os 47,90, tá? Então esses seriam níveis aí que poderiam ser testados, caso também não venha uma nova sinalização de alta aqui, um sinal positivo que seria uma sinalização de fundo. Inclusive tentou aqui e reverteu, né? Então, assim, expectativa aí muito boa no sentido de continuidade do movimento, né? De testar os 48,90 e os 47,90. Depois, por fim, teríamos ali os 46,36. Para quem estava comprado aqui no curto prazo, pessoal, a reversão desse fundo também foi um sinalzinho de saída aí. Inclusive gerou sinal de topo por aqui também no gráfico semanal, tá? Voltando a trabalhar abaixo da média. Inclusive era só um repique, né? Até o momento era só um repique de alta que vinha sendo apresentado aqui no médio prazo também. O contexto baixista permanece por aqui, então bastante cuidado aí os comprados, tá bom? Cebave, na sessão de hoje aí alta de 6,13%, não sei por que ela não apareceu no lugar de local web, ela seria aí a maior alta, mas enfim, comentando aqui sobre ela de qualquer forma, alta de 6,13%, anulou até, veio para superar a máxima do pregão de ontem aqui no 5,70, mas com certeza, tecnicamente falando aí, com certeza não, perdão, mas tecnicamente falando, não era aqui uma
uma boa compra, por exemplo, tá? A quebra dessa sequência de máximas por aqui pode até dar sequência aqui, mas em termos de relação risco-retorno, a gente tem uma resistência na faixa dos 6,30 aqui, que deixa um pouco menos até do que 1 para 1. Então, em termos de risco-retorno, não faria sentido aqui essa compra, tá? E era isso que eu queria dizer, ao invés daquele com certeza, tá? Em termos de risco-retorno aqui, não fazia sentido essa compra, tá? Inclusive, expectativa maior é de poder ainda testar a região dos 4,95, seja na continuidade do movimento, inclusive acelerou aí de forma relevante na ponta vendedora, ou após uma tentativa de repique por aqui e um novo sinalzinho de baixa. Inclusive, se tiver aí BTC, faz sentido operar na ponta vendedora, gerando um novo sinalzinho de topo, abriria essa possibilidade de venda tentando pegar essa região. Aqui sim faria até sentido em termos de risco retorno, que é o que eu estou comentando, ter um stop aí relativamente menor e um espaço maior aí para o papel poder caminhar e você poder ter um lucro maior na operação, caso ela dê certo, é claro. Tá bom? Mas, de qualquer forma, tem suporte aí nos 4,95 e resistência aqui nos 6,30, tá? Falando, por fim, aqui de Ether 3, na sessão de hoje, queda de 10%, papel aí vindo para perder de fato a região dos 5,70, tentou gerar até um sinalzinho de fundo aqui no pregão de ontem, hoje já reverteu completamente. Então, se tinha alguém posicionado na compra e não acionou o stop, nova perda de mínima amanhã dos 5,53, abre novo sinalzinho de saída aí. Falando de gráfico semanal, teríamos suporte, deixa eu pegar aqui, na faixa dos... Tá nele, né? Tá nele, ó. Na faixa aí dos 5,58, a região aqui, né? Então, depois desse suporte, teríamos outro topinho na faixa ali dos 4,55. Então, muita atenção aí também no médio prazo, tá? Tendência de baixa aqui claríssima, topos e fundos descendentes. Inclusive, gerou uma sinalização de topo semana passada, essa semana já vindo para confirmar pivô de baixa. Em termos de projeção aqui de Fibonacci desse pivôzinho de queda, a gente tem alvo nos 4,99, seguido dos 4,62. Então, muita atenção aos comprados e para quem está vendido, dá para tentar buscar esses alvos mencionados aqui, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha auxiliado vocês de alguma forma. Não esqueçam do joinha, por gentileza, aqui no canal, tá bom? E peço desculpas aí, né? Houve uma pessoa aí que assistiu a análise de fechamento de sexta-feira, achou que eu estava falando mal do canal do Dalton, que eu estava falando mal do Dalton aí. Gente, eu sento do lado dele aqui e praticamente eu ia estar pedindo demissão, né, se eu fizesse isso. Então, assim, eu falei brincando quando eu falei ali que o Dalton responde de forma mais formal aos comentários, tá? Inclusive, a gente brinca bastante entre a gente, e ele é o meu padrinho de casamento também, então, assim, zero sentido eu falar mal do canal, que é onde eu trabalho, menor sentido ainda eu falar mal do Dalton, uma pessoa que eu chamei para ser meu padrinho de casamento, então eu considero esse cara para a vida inteira, mesmo se eu não estiver mais trabalhando aqui na DV Invest um dia, eu considero esse cara para a vida inteira, tá? Então, enfim, se você se sentiu ofendido de alguma forma, eu peço desculpas, tá bom? Mas não é o caso, ok? Um grande abraço e até amanhã na sala ao vivo, às 8h45 da manhã. Tamo junto!